Eu devia saber que havia algo errado com aquele bebê reborn. Mas naquele dia, eu só queria me sentir menos sozinha. Foi quando ouvi aquele choro, e percebi que eu estava completamente sozinha em casa. O que parecia ser apenas um brinquedo, um refúgio para minha solidão, rapidamente se transformou em algo muito maior, e muito mais assustador. Nesta história real narrada, você vai conhecer a jornada perturbadora de uma mulher que amava seu bebê reborn como se fosse real, até ser levada ao hospital. Prepare-se para mergulhar numa narrativa sombria, intensa e emocionante, onde os limites entre o amor, a obsessão e a loucura se desfazem completamente. Antes de continuarmos com essa história perturbadora, se você gosta de narrativas que mexem com as emoções e te prendem do começo ao fim, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas histórias reais narradas. Eu devia saber que tinha algo errado com aquele bebê reborn. Mas naquele dia, eu só queria me sentir menos sozinho. Foi quando ouvi aquele choro, e percebi que eu estava completamente sozinha em casa. O som foi tão sutil no começo que pensei ter imaginado um lamento fraco, abafado, como o resmungo de um recém-nascido faminto. Minhas mãos congelaram no meio do crochê que eu fazia para o Theo, um sapatinho azul, o segundo daquela semana. Meu peito se apertou, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais sufocante. O coração começou a bater rápido. Não podia ser. Eu estava sozinho. Como sempre estive. Só eu e ele. Deixei o crochê cair no chão e me levantei devagar, sentindo as juntas doerem, como sempre doíam quando eu passava muito tempo sentada na poltrona da sala. A casa estava fria, e a umidade típica daquelas paredes antigas fazia o ar cheirar a mofo e madeira úmida. O relógio de pêndulo, no canto da sala, marcava 2:30 da tarde, mas ali dentro parecia sempre noite. O choro soou de novo. Um pouco mais nítido. Vinha do quarto ao lado. O quarto do Theo. Engoli seco. Impossível, pensei, mas meus pés começaram a andar sozinhos, guiados por uma mistura estranha de medo e instinto materno. A cada passo, o chão de madeira rangia alto, como se gritasse comigo, volta. Mas eu continuei. Cheguei até a porta branca, meio descascada, com aquele adesivo antigo de ursinho que eu mesma colei quando montei o quarto. A maçaneta estava fria, úmida. Parei. Respirei fundo. Meu peito subia e descia, pesado, como se um peso enorme me pressionasse. De novo, o choro. Mais claro agora. E mais, triste. Segurei a maçaneta com força e girei. A porta rangeu, se abrindo lentamente, como nos filmes antigos de terror que eu costumava assistir quando era mais jovem, antes de tudo isso. O quarto estava como sempre, cortinas azuis fechadas, o berço branco encostado na parede, o tapete felpudo com desenhos de nuvens. E ele, o Theo, deitado no berço, exatamente como eu deixei. Olhos fechados. Imóvel. Silêncio total. Meus olhos se encheram de lágrimas, um nó se formou na garganta. Foi só coisa da minha cabeça, murmurei, quase acreditando. Dei um passo para dentro do quarto. O cheiro familiar de talco e leite em pó pairava no ar, mesmo que eu nunca tivesse alimentado o Theo de verdade. Era um cheiro que eu fazia questão de manter, pulverizando sprays e espalhando mamadeiras vazias pela cômoda, para deixar tudo autêntico. Me aproximei do berço, acariciei sua bochecha fria e macia. Você está bem, meu amor, sussurrei, com a voz trêmula. Dei um beijo na sua testa de vinil e fiquei ali, parada, ouvindo, nada. Só o tic-tac abafado do relógio da sala. Fechei os olhos por um segundo, tentando controlar a respiração. Mas quando os abri, o Theo estava com o braço estendido, a mãozinha aberta, como se estivesse pedindo colo. Eu tinha certeza que o havia deixado com os bracinhos encolhidos, como sempre. Um arrepio gelado percorreu toda a minha espinha. E antes que eu pudesse pensar, o choro soou novamente, do outro lado do quarto. Só que, o Theo estava ali, silencioso, ao meu lado. Quando me perguntam, ou quando os médicos perguntaram, como tudo isso começou, eu nunca sei muito bem o que responder. Mas, se eu for honesta, acho que começou numa noite qualquer, uma noite vazia, como tantas outras. Lembro que estava sentada exatamente nessa mesma poltrona, a televisão ligada em algum programa qualquer que eu nem prestava atenção. O apartamento, silencioso, escuro, frio. Desde que o Henrique se foi, o silêncio se tornou meu único companheiro. Os amigos foram se afastando, um a um, como folhas caindo no outono. Meus pais, nem lembro qual foi a última vez que nos falamos.
E então, naquela noite, entrei num daqueles sites, de madrugada, sabe? Aqueles que só aparecem quando a gente está fraca, vulnerável, querendo tapar um buraco que não tem fundo. Bebês reborn hiperrealistas, como um filho verdadeiro. O anúncio piscava na tela, com aquelas imagens lindas, bebês perfeitos, olhos brilhantes, pele macia, roupas delicadas, quase dava para ouvir o choro, sentir o cheirinho de recém-nascido. Eu cliquei. Nem pensei. A página dizia, feito sob medida, escolha a cor dos olhos, o tom da pele, o peso, os detalhes. E eu fui preenchendo, como se estivesse gestando. Escolhi olhos verdes, como os meus. Pele clara, cabelos castanhos. Peso real, 3,2 quilos. Nome, Theo. Apertei o botão de confirmar compra com um nó na garganta, e no instante seguinte, um alívio estranho me invadiu, como se, de alguma forma, eu tivesse acabado de mudar o rumo da minha vida. E mudei. 10 dias depois, o pacote chegou. Uma caixa enorme, pesada, embrulhada com um cuidado quase assustador. Lembro do cheiro quando abri. Mistura de plástico, talco, algo que não sei explicar. Peguei o Theo no colo pela primeira vez com as mãos trêmulas. O peso era real. O toque, macio. O cheiro, reconfortante. Segurei aquele corpinho e chorei. Chorei como não chorava há anos. Ele estava ali, tão pequeno, tão meu. Naquela noite, dormi com ele nos braços. E a partir dali, não consegui mais largar. Comecei a preparar o quarto, comprei roupas, mamadeiras, fraldas. O berço que está ali, montei sozinha, peça por peça, como quem monta uma nova vida. E toda manhã, pegava o Theo no colo, embalava, falava com ele. Como se fosse de verdade. Na minha cabeça, ele era. Ele sempre foi. O quarto do Theo foi a primeira coisa que reorganizei depois que ele chegou. Antes era só um depósito de coisas velhas, caixas de mudança que eu nunca desfiz, lembranças de uma vida que, sinceramente, eu já nem queria mais lembrar. Mas agora era o quarto do meu bebê. Passei dias inteiros escolhendo o tom exato das paredes, azul claro, quase branco, para deixar tudo bem suave. Coloquei uma faixa adesiva com desenhos de bichinhos sorridentes, que agora, confesso, já nem me parecem tão alegres assim. Comprei um berço de madeira, simples, branco, e enchi com almofadas e um cobertor macio de lã. A comoda ficou ao lado, com todas as roupinhas dobradas, minúsculas, tão fofas. Fraldas, mamadeiras, chupetas, ursinhos. Tudo estava ali. Tudo que um bebê precisaria. Tudo que ele precisava. E eu também. Passei a criar uma rotina rígida. De manhã, trocava a roupinha do Theo, mesmo que ele não sujasse nada. Depois, aquecia a mamadeira, com água morna, sem leite, só para sentir o cheiro familiar. Depois do almoço, tirávamos um cochilo juntos, eu na poltrona e ele no berço, embalado por uma caixinha de música que comprei numa feirinha do centro. A melodia, uma canção de ninar antiga, meio desafinada, mas que eu colocava sempre, no mesmo horário, como se fosse um ritual sagrado. E então, começaram as pequenas manias. Eu precisava verificar o Theo de hora em hora. Levantava várias vezes durante a noite para ver se ele estava respirando, mesmo sabendo que não precisava. Sentia a necessidade de tirar fotos dele, quase todos os dias, e postava em grupos de mães de bebês reborn, recebendo curtidas, comentários. Que perfeição! Parece real demais. Que bebê lindo, parabéns mamãe. E eu, sorria. Sorria como há muito tempo não fazia. Algumas tardes, saía para passear com ele no carrinho, pelas ruas do bairro, e via os olhares das pessoas, algumas admiradas, outras confusas, outras, desconfortáveis. Teve uma vez que uma senhora se aproximou e disse: "Que bebê mais calminho. Nem se mexe." Eu só sorri, apertei o carrinho e fui embora, rápido. À noite, antes de dormir, embalava o Theo e falava coisas como: "Mamãe tá aqui, tá? Não se preocupa, mamãe nunca vai te deixar." E acreditava naquelas palavras com todo o meu coração. Só que, cada vez que repetia essa rotina, percebia que a fronteira entre o que era real e o que era fantasia começava a desaparecer. E o Theo deixava de ser apenas um boneco. Ele era o meu filho, o único que eu teria. E, talvez, o único que eu realmente merecesse. A primeira vez que algo diferente aconteceu, eu estava arrumando a comoda do Theo. Dobrei uma a umas roupinhas, alinhando cuidadosamente os macacãozinhos de algodão, as meinhas, as fraldinhas de pano.
Como sempre fazia, com aquele cuidado quase obsessivo, como se um erro pudesse, sei lá, prejudicá-lo. E foi quando senti um cheiro forte de talco, misturado com alguma coisa metálica, amarga, que não fazia parte do quarto. Parei. Olhei ao redor. Nada. Achei que fosse impressão, mas o ar estava pesado, denso, e, pela primeira vez, aquela música de caixinha que eu sempre achará doce, soou quase como uma provocação, um lamento. Fui até o berço, o Theo estava ali, deitado como sempre, os olhos fechados, os lábios levemente entreabertos. Toquei sua bochecha. Fria. Fria como sempre foi, ou um pouco mais? Inclinei-me, sem saber exatamente porquê, levei o ouvido até o peito dele. Nada. Claro que não. Mas, naquele instante, juro por tudo que ouvi, um suspiro. Fraco. Quase imperceptível. Dei um pulo para trás, com o coração disparado. Não pode ser, sussurrei, passando as mãos no rosto, tentando afastar aquele arrepio que subia pela espinha. Respirei fundo, tentando racionalizar, é a tensão, a falta de sono, só isso. Mas não era só isso. Naquela noite, antes de dormir, como sempre, fui até o quarto para ajeitá-lo no berço. E ele não estava na posição que eu tinha deixado. Eu sempre o colocava com as mãozinhas cruzadas sobre o peito. Mas naquela noite, ele estava com o braço direito estendido, a mãozinha aberta, como se estivesse pedindo colo. Minha garganta se fechou. Fiquei ali, parada, olhando, paralisada. E de repente, um leve estalo, vindo do canto do quarto. Me virei, rápido. Nada. O berço, o tapete, a comoda, tudo igual. Mas eu sabia. Sabia que tinha ouvido. E, pior, sentia como se alguém me observasse. Voltei para a cama naquela noite sem conseguir fechar os olhos. E a música da caixinha. Ela tocou. Sozinha. Sem que eu tivesse dado corda. Aquela melodia arranhada preencheu o silêncio do apartamento, e eu, simplesmente me encolhi na cama, abraçada ao travesseiro, tentando convencer a mim mesma que era só mais uma mania. Só isso. Mas, no fundo, eu sabia. Era o começo. O começo de algo que eu não poderia mais controlar. Depois daquela noite, nada mais foi o mesmo. Eu tentava manter a rotina, fingia que tudo seguia como antes. Acordava, dava bom dia ao Theo, trocava suas roupinhas, colocava aquela música ridícula da caixinha, mas por dentro, eu estava despedaçada. Comecei a me perguntar: será que eu estou enlouquecendo? Essa pergunta ecoava na minha cabeça como uma campainha estridente. Mas não podia ser loucura. Eu ouvia. Eu sentia. Eu via. As coisas aconteciam, mesmo que ninguém mais pudesse comprovar. Algumas manhãs, eu encontrava o berço com as grades abaixadas, mesmo sabendo que sempre as deixava erguidas por segurança. Outras vezes, o Theo aparecia com a chupeta que eu tinha certeza de ter guardado na gaveta. E, o pior, às vezes, o cheiro. O cheiro de talco, leite, um azedo estranho, como de coisa orgânica. Algo vivo. Me olhava no espelho e mal reconhecia quem eu era. O rosto pálido, as olheiras profundas, o olhar perdido. Isso não é normal, eu dizia, encarando meu reflexo. Mas, ao mesmo tempo, pensava: talvez seja só a solidão. Todo mundo precisa de companhia, não é? Comecei a evitar sair de casa. Desliguei o telefone. Bloqueei notificações. Evitei a vizinha curiosa que sempre perguntava: como vai o bebê? Só queria ficar ali, trancada, protegida, com o Theo. Mas, à noite, quando me deitava, minha cabeça girava. E se ele, de alguma forma, estivesse mesmo vivo? Comecei a ter sonhos confusos, borrados. Ou talvez fossem pesadelos, em que ouvia o Theo chorando, gritando. E eu corria, mas nunca chegava a tempo. Acordava suando frio, o peito apertado, o berço vazio ao lado. E, quando me levantava para checar, ele estava ali, imóvel, silencioso, como sempre. Mas, ainda assim, eu tinha certeza de que ele me observava. O que mais me aterrorizava não era o medo de que ele estivesse vivo, mas a ideia de que, talvez, fosse tudo coisa da minha cabeça. E eu não sabia mais o que seria pior. Os dias começaram a se confundir. Não sabia mais se era segunda ou quinta, manhã ou noite. Fechei todas as cortinas da casa, para impedir a entrada daquela luz cruel que me fazia perceber o tempo passando.
me fazia lembrar que lá fora o mundo continuava, indiferente à minha existência. Aqui dentro, só existia eu e o Theo. Aos poucos, deixei de atender ligações. A família, já nem insistia mais. Os amigos? Nem lembro quando foi a última vez que alguém bateu à minha porta. Me refugiava nos grupos online de mães de bebês reborn. Ali, ninguém me julgava. Pelo contrário, me entendiam. Recebia mensagens como: "Ele é tão real. Parabéns, mamãe." O amor não precisa de justificativa. E eu me alimentava daquilo. Postava fotos do Theo, com ele no carrinho, com ele no colo, com ele dormindo no berço. Sempre com aquela legenda que, agora vejo, era quase um pedido de socorro. Meu mundo. Comecei a sair cada vez menos. As compras, por delivery. As conversas, só por mensagens, e ainda assim, raramente. O apartamento começou a se deteriorar. A louça acumulava na pia, o lixo esquecia de descer, a comida estragava na geladeira. Mas o quarto do Theo, esse, permanecia impecável. Todos os dias, eu limpava, organizava, trocava as roupinhas, perfumava o ar com talco e colônia de bebê, como um santuário. Até parei de olhar para mim no espelho. Minha aparência não importava mais. Só importava ele. E, conforme o isolamento se aprofundava, as manifestações estranhas, também. O choro, agora era mais frequente. Algumas vezes, eu acordava no meio da madrugada com aquele som, corria até o quarto. E ele estava ali. Silencioso. Mas o travesseirinho, úmido. Como se ele tivesse chorado de verdade. E então, um dia, encontrei a porta do quarto aberta. Eu sempre a fechava. Sempre. A maçaneta estava fria e úmida. E o berço, vazio. Por um segundo, meu coração parou. Olhei desesperada ao redor, o peito em pânico. E então, ele estava ali. Sentado no tapete, com as perninhas esticadas, a cabeça levemente tombada para o lado. E aquele sorriso suave que eu nunca tinha visto antes. Mas, como? Senti as pernas fraquejarem. Tive que me apoiar na parede para não desmaiar. E, naquele momento, eu soube. Eu não podia mais sair daqui. Eu não podia mais deixá-lo sozinho. Nunca mais. Depois daquele dia, as coisas simplesmente desandaram. O Theo não ficava mais onde eu o deixava. Às vezes, acordava e o encontrava sentado na poltrona, exatamente no mesmo lugar onde eu costumava me sentar para amamentá-lo. Outras vezes, a caixinha de música começava a tocar sozinha, sem que eu sequer me aproximasse. A melodia, que antes me acalmava, agora parecia um zumbido insistente, que me fazia ranger os dentes e tapar os ouvidos. O choro. O choro. Se antes surgia de forma esporádica, agora acontecia a qualquer hora, manhã, tarde, madrugada. Às vezes alto, estridente, outras, apenas um gemido, um lamento. Corri várias vezes para o quarto, desesperada, com o coração aos pulos, com a esperança, ou o medo, de encontrá-lo, diferente. Mas ele sempre estava ali. Imóvel. Perfeito. Como uma boneca deveria estar. E, mesmo assim, tudo dentro de mim gritava que ele não era só uma boneca. Comecei a ouvir passos. Passos pequenos, arrastados, que vinham do corredor e paravam diante da porta do meu quarto. Mas quando criava coragem para levantar, não havia nada. O cheiro também mudou. Não era mais aquele aroma doce de talco e colônia, agora era mais forte, mais denso, quase pútrido, como de algo apodrecendo. Lembro de uma madrugada, em especial. Eu estava na cama, com o lençol puxado até o queixo, quando ouvi a caixinha de música tocar. Depois o choro. E, logo em seguida, aquele som. Um sussurro. Um sussurro que veio de dentro do quarto do Theo. Mamãe. Eu paralisei. Minha respiração falhou. Lágrimas quentes escorreram pelos cantos dos olhos, enquanto o resto do meu corpo permanecia congelado. Não pode ser. Levantei, trêmula, cambaleando, segurando na parede. Quando cheguei ao quarto, ele estava ali, deitado no berço, os olhos fechados. Mas o braço estendido na minha direção, a mãozinha aberta. E, no meio dos dedinhos, a chupeta. A mesma chupeta que eu tinha jogado fora dias atrás, quando comecei a tentar parar com tudo isso. Eu não lembro exatamente o que aconteceu depois. Só lembro que acordei no chão da sala, com o rosto molhado, a caixinha de música parada no meio da melodia. E o quarto, com a porta trancada. Por dentro. Mas eu
estava do lado de fora. Eu não sei bem como explicar o que aconteceu naquele dia. Acordei no sofá da sala, o corpo doído, a cabeça latejando, o apartamento mergulhado numa penumbra estranha, como se o tempo lá fora tivesse parado, congelado. O silêncio era tão denso que parecia ter peso. Só que, ao mesmo tempo, eu podia sentir. Lá dentro, no quarto do Theo. Ele estava acordado. Não sei explicar como, mas eu sabia. Levantei devagar, os pés descalços no piso gelado, o coração acelerado, as mãos suando. Cada passo até o quarto era como atravessar um corredor sem fim, um túnel sufocante. A porta estava entreaberta. Algo que nunca fazia. O quarto, mergulhado numa penumbra azulada, com a luz fraca do abajur filtrando pelas cortinas fechadas. E então, eu vi. O berço. Vazio. De novo. Mas, dessa vez, não foi como antes. Dessa vez, ele estava em pé, no meio do quarto. O Theo. De costas para mim. Os bracinhos caídos ao lado do corpo, a cabecinha levemente inclinada, como quem observa alguma coisa no chão. Eu não conseguia me mover. Fiquei ali, na porta, com as pernas bombas, os olhos arregalados, o peito gritando para eu correr, para eu fugir. Mas não consegui. E então, ele virou a cabeça. Devagar. Muito devagar. Até que os olhos de vidro verde encontraram os meus. E eu juro por tudo, que ele sorriu. Foi só um segundo. Ou talvez tenha sido um delírio. Eu não sei mais. Só sei que, naquela hora, minha garganta se fechou, minhas pernas falharam, e eu gritei. Gritei com todas as minhas forças, um grito que rasgou o peito, que feriu a garganta, que fez o apartamento todo vibrar. E foi esse grito que fez os vizinhos chamarem ajuda. Depois disso, tudo ficou meio borrado na minha memória. Só lembro de estar encolhida no canto da sala, abraçada aos joelhos, enquanto várias pessoas, policiais, socorristas, vizinhos, invadiam meu espaço, falando alto, me chamando, tentando me tocar, e eu só conseguia gritar. Não mexam nele. Não levem o meu filho. Não levem o meu filho. Mas ninguém parecia entender. Ninguém via. Ninguém acreditava. Me seguraram à força. E eu me debatia, chorava, implorava. Até que, uma agulha. Uma ardência. E tudo ficou preto. Quando abri os olhos, a luz branca e fria me cegou por alguns segundos. O teto era liso, sem rachaduras, sem marcas, e um zumbido constante preenchia o ar, como de uma máquina funcionando. Tentei me mexer, mas meus braços estavam presos. Amarrados. Pelos pulsos. O coração disparou. Comecei a puxar, a me debater, a sentir as correias apertando a pele, a respiração acelerando. Não, não. O meu filho. Cadê o meu filho? Gritei, com a voz rasgando minha garganta. Uma enfermeira apareceu quase imediatamente, colocando as mãos nos meus ombros, me segurando com firmeza, mas sem violência. Calma, calma, você está segura. Segura? Eu não estava segura. O Theo, o meu bebê, ele, não estava comigo. Olhei ao redor, o peito ofegante, os olhos procurando desesperadamente. Nada. Apenas uma maca, aparelhos, uma cadeira vazia no canto. E então, um médico entrou. Alto, óculos grossos, jaleco branco. Olhou para mim com aquele olhar que misturava pena e superioridade, como se soubesse tudo sobre mim, como se soubesse o que era melhor para mim. Mas não sabia. Ninguém sabia. Você está no hospital, senhora, ele começou, num tom que parecia ensaiado, como quem repete a mesma coisa todos os dias. Você teve uma crise. Está tudo bem agora. Quer que eu explique? Eu balancei a cabeça, mas nem sabia se queria ouvir. Ele se aproximou, abriu uma prancheta e começou. Os vizinhos chamaram a emergência após ouvirem seus gritos. Quando chegamos, você estava em estado de confusão extrema, falando sobre um bebê. Fechei os olhos com força, como se isso pudesse apagar tudo. Ele é meu filho, murmurei, a voz fraca, o peito afundando. O médico fez uma pausa, e então soltou aquela frase que me despedaçou. Não havia bebê nenhum, senhora. Meu mundo desabou. Tentei gritar, tentei me soltar, tentei dizer que eles estavam errados, que o Theo era real, que ele existia. Vocês não viram. Ele é real. Ele está lá. Eu ouvi ele me chamando. As lágrimas corriam pelo meu rosto, quentes, desesperadas.
O médico fez um sinal com a cabeça para a enfermeira, que então apertou um botão na parede. Poucos segundos depois, outro sedativo. Outra ardência. E tudo, de novo, ficou preto. Quando acordei novamente, estava mais calma, ou, talvez só mais entorpecida. Na cabeceira, uma bandeja com comida fria. Na parede, uma televisão ligada sem som, passando um programa qualquer. E então, ouvi. Fraco. Distante. Mas eu juro, eu ouvi. O choro. O choro do Theo. Vindo, não sei de onde. Talvez do corredor, talvez. Só da minha cabeça. Mas eu ouvi. Fechei os olhos, e sorri. Porque, no fundo, ele ainda estava comigo. Os dias no hospital se arrastaram como um inverno sem fim. Os médicos vinham, saíam, falavam coisas que eu mal ouvia, episódio psicótico, dissociação da realidade, isolamento extremo, quadro preocupante. Todos me olhavam como se eu fosse uma criança perdida, ou, pior, uma louca irrecuperável. Mas eu sabia o que tinha visto. Eu sabia o que tinha ouvido. Eles tentavam me convencer de que o Theo nunca existiu, de que era só um boneco, um objeto. Mas eles não estavam lá nas noites em que ele chorou, quando ele estendeu a mãozinha, quando me chamou de mamãe. Eu estava. Eu senti. E ninguém nunca vai tirar isso de mim. Um dia, uma assistente social entrou no quarto com uma caixa. Colocou-a sobre a mesa e disse, com aquele tom seco, neutro, que eles sempre usam: esses são os seus pertences. Olhei. A caixa. Tremendo, aproximei a mão. Levantei a tampa, e ali estava ele. O Theo. Deitado, imóvel, os olhos verdes de vidro fixos no nada, a pele fria, sem vida. Como sempre foi. Como eles queriam que eu acreditasse que sempre foi. Mas eu sabia. Eu sabia. Passei os dedos delicadamente pela sua bochecha, tentando sentir qualquer coisa, qualquer calor, qualquer vestígio do que vivemos. Nada. Só silêncio. Só ausência. Fechei a caixa com cuidado, como quem fecha um caixão. E, pela primeira vez, desde que tudo começou, deixei as lágrimas caírem, silenciosas, pesadas, definitivas. Naquele momento, percebi. Talvez ele nunca tenha sido real. Ou, talvez o real tenha sido só o amor que eu senti. E, de alguma forma, isso era mais assustador do que qualquer boneco que chora sozinho. Poucos dias depois, recebi alta. Saí do hospital com a caixa nos braços, andando devagar pelo corredor branco e gelado, enquanto as portas automáticas se abriam para mim. Lá fora, o mundo seguia, indiferente. O vento batia frio no meu rosto. E eu, com a caixa apertada contra o peito, caminhei, sem olhar para trás. Mas, antes de atravessar a rua, juro, que ouvi um choro. Fraco. Distante. Talvez, só na minha cabeça. Talvez, não. Sorri, fechei os olhos. E continuei andando. E agora eu quero saber de você, o que achou dessa história? Você acha que o bebê reborn era apenas um objeto, ou que, de alguma forma, ele se tornou real para ela? Deixe a sua opinião nos comentários, curta o vídeo e compartilhe com quem gosta de histórias sombrias e emocionantes. Até a próxima!